Meus irmãos, a caminhada cristã, ela demanda uma série de cuidados, né, e uma série de alertas para que nós não nos desviemos do caminho que devemos trilhar como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Isso é demandado de nós constantemente para que nós não sejamos enganados, mesmo que às vezes sutilmente, pela nossa carne, por esse mundo, por Satanás. Esse é um caminho onde nós carecemos de muitos desses cuidados, né? O cuidado com aquilo que está em nosso coração e não somente com aquilo que apresentamos externamente. O cuidado com o consumismo embelezado, como nós vimos no domingo pela manhã, na pastoral que nós tivemos aqui, para que não sejamos consumidores da igreja, do reino, do evangelho, mas parte desse corpo que é o corpo de Cristo. O cuidado com uma incredulidade disfarçada, o cuidado com a amnésia espiritual, o cuidado com as armadilhas do ego. Graças ao nosso bom Deus, nós constantemente somos alertados acerca desses cuidados, acerca de todo o percurso que nós devemos trilhar como discípulos do Senhor Jesus Cristo, alertados sobre esses perigos que nos rodeiam, alertados sobre como é o caráter cristão e, sendo assim um caráter cristão, qual deve ser a fome e a sede dos filhos do reino, desse reino de Deus. Nós somos alertados sobre isso constantemente como igreja do Senhor, sobre como nova criatura que somos, o amor que devemos ter e manifestar pela lei santa do Senhor, como nós vimos na série sobre o Salmo 119, como nós temos visto, né, e a série em Osés é uma série de alertas constantes sobre isso, né, como é perigoso para todo aquele que se diz crente viver uma devoção superficial, baseada em ritos, porque isso pode demonstrar que, na verdade, você não é aquilo que você professa ser. Então, nós vivemos constantemente sendo alertados sobre esses cuidados que devemos ter, e graças ao bom Deus por isso, graças à igreja do Senhor por isso, graças aos instrumentos do Senhor que Ele levanta para pregar a palavra, para nos instruir no dia a dia mesmo, por meio da misericórdia do Senhor, nós temos visto constantemente, meus irmãos, que nós precisamos desses cuidados, que nós precisamos refletir sobre isso, que nós precisamos duvidar de nós mesmos, das nossas intenções, por mais belas que elas pareçam ser. E nesse texto de hoje que nós lemos aqui na liturgia, nós veremos um pouco mais, nós refletiremos para conduzir o nosso momento de oração posterior, nós refletiremos em mais alguns desses cuidados que cabem a nós como discípulos do Senhor Jesus Cristo, como aqueles que conheceram a glória manifestada do unigênito do Pai e que, assim, crendo, foram feitos cidadãos desse reino. Então nós refletiremos sobre 3 desses cuidados, para que assim possamos depois continuar refletindo, orando e meditando sobre tudo isso. O primeiro desses cuidados, meus irmãos, é o cuidado com a proclamação da palavra. Esse é o nosso primeiro ponto. O cuidado com a proclamação e, de forma mais propriamente dita, com a proclamação correta da palavra. Nós veremos isso nesse primeiro ponto. Versículo 9. Vamos ler o versículo 9, por favor. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Os irmãos devem lembrar que na última quarta nós vimos os eventos extraordinários que aconteceram ali naquele monte, chamado muitas vezes de Monte da Transfiguração, uma vez que não tem aqui com exatidão a sua localização, né? Mas nós vimos que aconteceram ali eventos extraordinários, mas que, embora esses eventos tenham acontecido, os discípulos precisavam, né, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, descer daquele monte e continuar trilhando o caminho para Jerusalém, o caminho para a cruz, o caminho por meio do qual o Messias libertaria sim o seu povo, diferente de outro caminho que os discípulos inicialmente achavam que ele deveria percorrer. Mas até ali, naquele momento, mesmo diante de toda aquela euforia que foi gerada ali
por conta dos eventos extraordinários que aconteceram, os discípulos precisavam perceber, precisavam entender, como nós vimos na quarta, que a caminhada cristã não aconteceria ali, mas no vale que estava diante deles, né? Estes viram ali antecipadamente a glória do Senhor Jesus Cristo, glória essa que seria futuramente manifestada a todas as pessoas, mas que por certo tempo permaneceria oculta. E essa glória que eles viram, como nós lemos agora no versículo 9, eles precisariam manter em segredo. Eles precisariam guardar, ocultar aquilo que eles tinham visto por um tempo. Eles deveriam não divulgar a ninguém sobre tudo aquilo que eles tinham visto. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo ordenou, e ordenou de maneira explícita. Ele não deixou dúvida sobre isso. Eles não poderiam contar sobre o que viram ali. O Evangelho segundo Marcos, meus irmãos, ele é envolto, nós já vimos isso várias vezes, ele é envolto nesse ambiente do que é chamado de segredo messiânico, daquilo que muitas vezes nós vimos, onde o Senhor Jesus Cristo ele expulsava demônios e obrigava os demônios, ele dava uma ordem aos demônios que não poderiam comentar sobre quem ele era. Nós vimos como o Senhor Jesus Cristo muitas vezes curava as pessoas e deixava a ordem de que elas não deveriam comentar sobre aquilo que aconteceu. Nós vimos, inclusive, como é o caso agora, de situações em que os discípulos veem quem ele é, mas são impedidos, são obrigados a não divulgar sobre aquilo que eles viram, sobre aquele conhecimento que eles tiveram ali. O Senhor Jesus Cristo, ele não queria que a verdade sobre quem ele é, o Messias, de fato, fosse divulgada de forma prematura, fosse divulgada antes do tempo. E existem muitos estudiosos, né, muitos teólogos, eles falam sobre diferentes respostas do porquê desse segredo messiânico. Então, alguns falam, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo ele não queria antecipar os problemas que ele saberia que viriam caso as autoridades, tanto judaicas quanto romanas, ouvissem a história de que existia um Messias, alguém que se colocava como rei dos judeus. Isso traria consequências ao seu ministério, como na verdade acabou acontecendo, né? Uma certa perseguição aí que levou à morte do Senhor, mas esses estudiosos diziam que ele não queria antecipar isso. Outros dizem que o Senhor Jesus Cristo não queria ser associado a um revolucionário, como eram os zelotes, né, que pegavam as espadas e queriam dominar, queriam tomar o poder que estava ali oprimindo, né, o povo de Jerusalém. Ou então que ele não queria ser confundido com alguém que simplesmente curava as pessoas. Independente desse porquê, meus irmãos, um fato nós conseguimos perceber aqui no Evangelho segundo Marcos, que esse segredo messiânico, ele nos ensina, ele nos mostra claramente aqui em cada uma das situações que vão levando a essa percepção correta de quem é o Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos que a cruz e a ressurreição são as únicas perspectivas da qual a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo podem ser compreendidas de acordo com o propósito para o qual ele foi enviado. Sem a cruz, sem a ressurreição, as pessoas não conseguiriam compreender quem é realmente o Senhor Jesus Cristo. Assim como sem a cruz e sem a ressurreição, sem toda a história completa da revelação que nos é dada, nós não temos como entender quem é o Senhor Jesus Cristo. Sem a cruz, sem a ressurreição, todo entendimento sobre quem é o Senhor Jesus Cristo é superficial, é periférico, é inadequado. Se os irmãos perceberem, o fato dessa ordem ter sido dada logo após toda a majestade que foi manifestada aqui no Monte da Transfiguração, ela ressalta ainda mais essa importância de percebermos, de entendermos que antes da glória existe um caminho para a cruz, existe um caminho de sofrimento. Tanto existia para o Messias, como existe para cada um dos discípulos. Essa consciência, meus irmãos, ela é importante porque ela molda, por exemplo, a forma como nós enxergamos as dores, os sofrimentos, as dificuldades do caminho do discipulado. Essa consciência nos faz entender que existe um propósito ao longo desse caminho de sofrimento, que nós já conversamos algumas vezes aqui, já refletimos algumas vezes aqui, mas essa consciência também molda a forma como nós
proclamamos proclamamos a palavra do Senhor e conduzimos outros a Cristo. Seja essa condução dentro da igreja, por meio de discipulados onde nós moldamos ali outros irmãos e caminhamos juntos com outros irmãos, seja na proclamação desse evangelho àqueles que estão no vale, fora da igreja. É essa mentalidade, essa consciência que irá moldar a forma como nós evangelizamos, meus irmãos, como nós levamos outros a Cristo. Às vezes, é bem comum, às vezes nós tentamos suavizar a verdade do evangelho. Às vezes nós apresentamos a glória sem a cruz. Nós apresentamos a esperança sem falar em ressurreição, como se a esperança que nós guardamos fosse uma esperança meramente depositada nesse mundo. E isso não é proclamação do evangelho. Nós tentamos ser gentis da forma errada. Tentamos, ao máximo, não ofender aqueles que nos escutam, escondendo ou maquiando a cruz e o porquê e qual é a necessidade dessa cruz, desse caminho de sofrimento. Mas não tem jeito, meus irmãos. Isso precisa ficar claro. Sem deixar clara a ofensa do pecado contra o Deus que criou todas as coisas, nós não estamos proclamando o evangelho. Sem deixar claro, sem explicar que por causa do pecado, não dele, mas de outros, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez homem e entregou a sua vida em uma cruz por conta dos pecados especificamente seus e meus. Sem explicar isso, sem explicar que o sofrimento e a morte dele não foi um acidente de percurso, mas foi a parte central do plano de redenção de Deus, sem explicar que, assim como ele sofreu, todo aquele que o segue também sofrerá nesse mundo, também percorrerá o mesmo caminho, sem que isso seja exposto, meus irmãos. Não existe proclamação do evangelho. Somente depois de expor, somente depois de falarmos, somente depois da construção dessa consciência de que o nosso pecado ofende o Deus Criador de todas as coisas, é que nós podemos trazer as boas notícias da glória que nós esperamos. É somente depois disso que nós podemos apresentar o mas que muda tudo, não é? Porque ele sofreu, ele foi desprezado, ele foi entregue à morte, ele entregou a sua vida e morreu. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele ressuscitando, ele venceu a morte, ele subiu aos céus, ele foi exaltado sobremaneira, e um dia ele consumará toda a sua obra. E todo aquele que nele crê, todo aquele que crê nessas boas novas de Deus para os homens, estes também ressuscitarão com ele. Nós precisamos ter a verdade do Evangelho de forma muito clara em nossas mentes, essa consciência formada de forma muito clara. E eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, eu quero fazer duas observações com os irmãos. Eu não estou dizendo que os irmãos precisam sair aos quatro ventos gritando raça de víboras, né, como João Batista. Não estou dizendo isso. Em alguns momentos talvez isso seja feito. Nem tanto lá fora, né? Em alguns locais isso precisa ser muito feito. Mas o que eu estou dizendo, meus irmãos, é que essa estrutura do Evangelho, que não é novidade para nós, porque nós somos encharcados disso o tempo todo. Os irmãos, nós recebemos o ensino da pureza do Evangelho o tempo todo na instrução que recebemos. Se você fez classe de novos membros aqui, certamente você aprendeu inclusive a falar o Evangelho em 1 minuto, apresentando aqueles pilares do Evangelho, para que você não esquecesse
de falar sobre a criação, de falar sobre a queda, de falar sobre a redenção e sobre a consumação. Então nós sabemos disso, nós temos recebido constantemente essa instrução, mas o fato é que essa estrutura completa, centrada na glória de Deus que foi vindicada ali na cruz, ela deve permear a sua mente e o seu coração, de modo que isso, meu irmão, possa moldar totalmente o seu modo de viver e de ensinar o Evangelho, de levar o Evangelho a outros, de apresentar o Redentor, o Salvador a outros, atraindo sim as pessoas a Cristo, mas pela verdade do Evangelho. A segunda observação que eu quero fazer nesse ponto, que é algo que muitas vezes passa por nossas mentes, muito pior do que falhar à medida que você ensina o Evangelho a outro. Muito pior do que sentir as dores e dificuldades de achar que não está conseguindo passar aquilo que deveria passar, ou da forma como deveria passar. Muito pior do que falhar nisso, seja em um momento de discipulado na igreja, seja na proclamação do Evangelho a outros, aí, evangelizando a outros, no trabalho, na vizinhança. Muito pior do que falhar é não perceber a necessidade e a importância, a responsabilidade de fazer essa proclamação, de viver para essa proclamação. Eu não estou aqui dizendo, meus irmãos, que todo método é válido, eu não estou dizendo que tudo vale para proclamar o Evangelho, como muitos aí pensam e fazem, né? O que eu estou dizendo é que esse desejo de proclamar as boas novas do Evangelho, que essa responsabilidade, ela precisa estar em você e em mim, uma vez que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, uma vez que nós trilhamos o caminho do discipulado. Afinal, como nós lemos aqui no versículo 9, meus irmãos, o silêncio era só até ele ressuscitar. Era só até o momento em que o Filho do Homem ressuscitasse. Você crê que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou? Imagino que sim. Então, não é tempo de silêncio. Não é tempo de manter oculto, ou manter oculta a grandeza da boa notícia dada por Deus. É hora de proclamar o Evangelho. E aí eu gostaria de convidar os irmãos aqui que têm os seus caderninhos e que trazem, que adotam, né, sobre as pregações. Anote essa frasezinha aí tão simples, né? Ó. É hora de proclamar o Evangelho. Reflita sobre isso. Reflita sobre as implicações dessa frase. É hora de proclamar o Evangelho. Esse é um dos cuidados que temos de ter. A proclamação da verdade do Evangelho. O segundo cuidado que eu gostaria de refletir com os irmãos é o cuidado com o risco de uma oposição velada à palavra. O risco de se opor à palavra mesmo quando você não percebe que está se opondo a ela. Mesmo quando você imagina que não está se opondo a ela. Versículo 10. Esse ponto toma os versículos 10 e 11. Vamos ler primeiro o versículo 10. Eles, os discípulos, né, os três, Pedro, Tiago e João, guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Guardar aqui, meus irmãos, como a própria tradução já sugere, né, dá uma ideia de agarrar, de segurar, de manter firme a posse de algo, seja isso físico ou algo mais abstrato, né? E é interessante também percebermos, eu quero ressaltar isso aqui, que essa palavra aqui, recomendação, literalmente seria palavra. Tem uma palavra do grego que é muito famosa para nós, né? Eu estou tanto falando várias palavras, né? Que é o logos, né? Jesus, o logos de Deus, a palavra de Deus, né? Aqui é essa palavra, logos. Eles guardaram a palavra, ou a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitado entre os mortos. Sem hesitar, meus irmãos, a ideia desse versículo é essa. Sem hesitar, eles guardaram a palavra que foi dada a eles, a recomendação que foi dada a eles. Eles guardaram, eles receberam essa ordem como que reconhecendo a autoridade daquele que a deu. Só que tem um detalhe aqui. Eles fizeram isso ainda mantendo reservas. Como assim? A ideia é que, embora eles tenham guardado
tenham agarrado essa palavra que foi dada a eles, eles ainda mantinham certas reservas de outros pressupostos que eles tinham antes. Vamos ver isso melhor. Eles, ao falar aqui em ressurreição do Messias, eles estavam intimamente, esse termo, falar sobre ressurreição do Messias, era intimamente falar sobre a morte do Messias. Era falar sobre aquilo que ele teria de passar antes de ressuscitar. E eles não já tinham manifestado a discordância em relação a essa ideia. Se os irmãos lembrarem, em versículos anteriores, inclusive quando o Senhor Jesus Cristo, após a confissão de Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo disse que importava que o Filho do Homem sofresse, fosse entregue na mão dos líderes e ali morresse e depois ressuscitasse, foi ali que Pedro, então, discordando dessa ideia, não aceitando essa revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo, ele repreendeu o Senhor Jesus Cristo e então foi repreendido. Os discípulos, eles mantinham ainda esse pressuposto que foi revelado lá depois da confissão de Pedro. Mesmo diante de tudo que foi revelado no monte, meus irmãos, mesmo diante daquilo que eles viram, da glória de Cristo, eles não conseguiam encaixar o ensino de que era necessário que o Cristo padecesse, com os pressupostos que eles guardavam de que esse Messias seria um rei conquistador, que conquistaria tudo pela espada. Eles não tinham ainda aqui largado os pressupostos que eles mantiveram ali durante um longo tempo, enquanto caminhavam com o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos exatamente isso. Muitas vezes, à medida que nós recebemos a verdade revelada da palavra, muitas vezes, à medida que nós recebemos os ensinos por meio da exposição fiel das Escrituras, e essa palavra e esses ensinos contrariam as nossas expectativas, vão de encontro àquilo que nós mantínhamos acerca de um entendimento prévio às Escrituras. Muitas vezes, quando os nossos pressupostos, as nossas certezas, a nossa vaidade, elas são ali insultadas por meio da palavra, nós, muitas vezes até sem perceber, iniciamos uma luta em nosso coração contra aquela palavra, tentando manter vivo em nós os pressupostos que nós trazemos. E quanto a isso, nós precisamos ter muito cuidado. Por mais que muitas vezes nós refutemos esses pressupostos trazidos de forma superficial, externalizando, né, essa aceitação à palavra que foi pregada. Por mais que muitas vezes nós nos dobremos superficialmente ao ensino que é dado, tantas vezes ainda existe luta em nosso coração. Luta contra aquilo que nós achamos que deve ser, aquilo que achamos que deve ser mantido, a opinião que nós trazemos. E essa luta, meus irmãos, ela vai nos consumindo sem perceber. E em maior ou menor grau, mais cedo ou mais tarde, nós nos encontraremos sendo conduzidos por esses velhos pressupostos. E isso nós devemos ter cuidado. É por isso que muitas vezes nós caímos nos mesmos erros. E ficamos até assustados. Como pode? Eu fui alertado sobre isso tantas vezes, ainda assim eu caí. É por isso que muitas vezes nós caímos até em erros diferentes, mas cuja raiz é a mesma. Essa luta interna, essa luta do coração, onde nós ali estamos com a nossa carne estribuchando diante da verdade da palavra que foi pregada, que foi revelada, e nós ainda tentamos, de alguma forma, proteger a carne, proteger aquilo que nós trazemos ainda como resquícios do velho homem. Então, meus irmãos, mais uma vez, se você está com seu caderninho aí, não deixe de refletir sobre alguns pontos nessa semana, sobre isso que nós estamos vendo aqui. Quais são as lutas que eu tenho travado contra
a verdade de Deus que é revelada, que é ensinada constantemente a mim. Como a minha carne ela tem se beneficiado disso, porque certamente ela tem se beneficiado com esse tipo de resistência. É sofrimento que eu estou evitando? É desconforto que eu tenho evitado? É o cansaço que eu tenho evitado? E como eu posso relacionar essa luta, essa resistência com os pecados que eu tenho cometido? Com os erros, com as quedas que eu tenho manifestado constantemente? Porque certamente isso está interligado, meus irmãos. Certamente estão de alguma forma relacionados. Os discípulos, eles não somente, os 3 discípulos, né, Pedro, Tiago e João, eles não somente guardaram a palavra, aquela recomendação, mas eles guardaram discutindo, eles guardaram perguntando acerca da ressurreição. Ou mais especificamente, acerca da necessidade de que o Messias sofresse e morresse. Mais uma vez nós vemos aqui, isso é maravilhoso de ver, a paciência, a misericórdia, a generosidade do Senhor Jesus Cristo. Porque mais uma vez nós vemos os discípulos aqui se colocando contra a vontade e a sabedoria do Senhor. Mas eles são discípulos. Eles são crentes que estão sendo guardados ali, ensinados, com toda a paciência. A pergunta que eles fazem no versículo 11 deixa clara essa oposição à vontade de Deus, mais uma vez. Vamos ler o versículo 11. E interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Vamos observar aqui, meus irmãos, a intenção dos discípulos. Antes de subir o monte da transfiguração com o Senhor Jesus Cristo, nós vimos que os discípulos já tinham em mente uma ideia, uma interpretação acerca da obra do Messias, do conteúdo, do que significaria ser o Messias. Era essa a ideia geral dos judeus. O rei conquistador que tomaria de novo ali, tornaria de novo a glória do reino de Israel. Pedro, inclusive, repreendeu ao Senhor Jesus Cristo quando ele falou sobre o caminho de sofrimento e morte do Messias, como nós vimos, logo após confessar que o Senhor Jesus era o Messias. Depois disso, depois dessa repreensão, Pedro, Tiago e João, como nós vimos, subiram ao monte. E lá no monte eles viram coisas maravilhosas. Lá no monte eles viram o Senhor Jesus Cristo sendo transfigurado, a glória dele sendo manifestada. Eles viram Elias e Moisés ali confirmando a sublimidade, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Eles ouviram a voz do Pai em meio à nuvem de glória que disse: esse é o meu filho, o amado, a ele ouvi. Ou seja, em outras palavras, é como se o Pai tivesse dito aos discípulos ali: este é o meu filho. Então, se ele está dizendo que é necessário, que importa que o Filho do Homem sofra, morra e então ressuscite, ouvi-o. Mas ao descer daquele monte, meus irmãos, à medida que eles desciam e caminhavam junto do Senhor Jesus Cristo, eles ainda mantinham em seus corações as mesmas convicções que foram reprovadas anteriormente pelo Senhor Jesus. Eles ainda estavam cogitando das coisas do homem e não de Deus. E o pior, esse é o ponto que nós não podemos deixar de perceber. Eles estavam fazendo isso agora de maneira mais velada. Eles tinham dado um banho de loja na forma como eles repreenderiam o Senhor Jesus Cristo. Porque eles tinham aqui a mesma intenção de discordar, de não aceitar a verdade acerca do Messias. Mas eles fizeram agora uma repreensão, ou tentaram fazer isso utilizando as Escrituras. Foi o que eles fizeram aqui quando eles citaram o finalzinho de Malaquias, quando eles dizem assim: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Eles estão citando aqui Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Abram aí, por favor, Malaquias 4, o último livro aí do Antigo Testamento, né? 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Os discípulos aqui estavam utilizando a Escritura e essas profecias como uma forma de levantar dúvidas ou de apresentar essa discordância deles em relação a quem era o Messias. E como é triste, meus irmãos, nós vemos hoje isso ainda acontecendo. Crentes em tantos lugares fazendo isso, sendo amparados ali pela coragem que vem com a ignorância e com a arrogância, seja no oculto dos seus corações, ou mesmo no meio da igreja, ou em seus lares, crentes que buscam nas Escrituras argumentos que defendam seus pecados diante de exortações que são feitas por meio da palavra de Deus, exortações da palavra de Deus. Crentes que dizem, mas pastor, a palavra do Senhor diz isso e isso. Não é bem assim como o Senhor está ensinando. Peraí, não tem um outro lado aqui a ser visto. Mas, meu irmão, olha, vamos aqui na palavra do Senhor, não é bem assim não. É interessante, meus irmãos, porque nesse momento, nós parece assim, nós não, né? Estes parece que não pensam, embora estes também, né, nós muitas vezes possamos cair nisso, estes não pensam que o pastor ou aquele irmão que exortou, que a palavra do Senhor que foi dada ali, ela foi dada por alguém que refletiu sobre isso. Por exemplo, você acha mesmo que ao citar um versículo ou um texto bíblico a um pastor, né, ou alguém que pregou um texto, uma palavra, este não saberia daquele texto, eu não tinha pensado sobre aquilo? Você acha que, por exemplo, um pastor não refletiu antes de exortar alguém sobre alguma necessidade? Eu não estou aqui defendendo, meus irmãos, a infalibilidade, né? A infalibilidade dos pastores. Não. Mas eu estou alertando quanto às motivações de alguém que faz isso, que usa esse tipo de subterfúgio, utilizando a palavra para não aceitar aquilo que está sendo apresentado como verdade. Você percebe o que isto revela acerca do seu coração quando você intenta assim, dessa forma? Quando você não aceita a revelação que é dada pela palavra do Senhor como exortação? Era isso que os três estavam fazendo com o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, lembro, nós estamos falando de Pedro, Tiago e João, crentes, discípulos do Senhor, apóstolos, mas que ainda influenciados estavam com compreensões erradas acerca do Senhor Jesus Cristo ainda. Estavam repreendendo ao Senhor Jesus Cristo como Pedro havia feito anteriormente, só que de maneira mais velada, de maneira mais disfarçada, como que passando desapercebido, como se o Senhor Jesus Cristo fosse um mestre da lei que talvez tivesse esquecido algum detalhe e por isso não tinha percebido o que eles estavam percebendo. Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? O que é que eles estão dizendo aqui? Se é verdade que o que o texto de Malaquias diz, por que então seria necessário que o Filho do Homem morresse e ressuscitasse? Se Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas e preparará todo o caminho para o Cristo, não faz sentido que o Cristo morra, porque ele morreria. É preciso muito cuidado, meus irmãos, com as ciladas da nossa carne, que nos coloquem em oposição à palavra de Deus. Muitas vezes uma oposição que é velada, que é disfarçada, que é fantasiada de piedade, mas que é oposição. Nós precisamos estar atentos a isso. E é daqui que surge o nosso terceiro e último ponto, para finalizarmos essa reflexão de hoje. É o cuidado com o entendimento completo da palavra. Vamos ler dos versículos 12 e 13. O Senhor Jesus Cristo dá aqui uma aula de interpretação aos discípulos. Vamos ver isso aqui, meus irmãos. Então, ele lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado ou desprezado?
Eu, porém, vos digo. Os irmãos lembram dessa estrutura? Eu, porém, vos digo, lá no Sermão do Monte. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, sim, é verdade que Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. É verdade. Mas percebam, estou simulando aqui o Senhor Jesus Cristo conversando com os discípulos, mas percebam como isso se relaciona com o restante das Escrituras. Como isso se relaciona com o testemunho acerca de um justo que sofreria antes dessa restauração. O Senhor Jesus Cristo ele não está aqui, meus irmãos, citando um texto em específico, mas ele está trazendo à tona muitos e muitos textos que falam sobre essa necessidade de sofrimento. Salmo 22, por exemplo, que fala sobre o sofrimento e a vitória do Messias. Salmo 69, que fala sobre o lamento do Messias. Salmo 118, Isaías 52 e 53. Vamos ler dois textos desses. Salmo 118, versículo 22. Um texto bem conhecido, né? Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Essa pedra precisava ser rejeitada. Isaías 53, versículo 3. Dava até para a gente ter cantado aqui Isaías hoje, né? Isaías 53, né? Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Os capítulos 52 e 53 de Isaías falam o tempo todo, né, apontam o tempo todo para esse servo sofredor que padeceria antes da restauração de todas as coisas. Além disso, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim para esses discípulos: quem foi que disse que Elias viria literalmente como vocês estão pensando? Na verdade, como ele mesmo diz aqui, ele já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito. Meus irmãos, é interessante perceber aqui como o Senhor Jesus Cristo está lançando luz, como o texto que nós temos aqui no Novo Testamento lança luz sobre aquilo que não podia ser compreendido somente com o Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo está revelando aqui aos discípulos aquilo que não poderia ser compreendido somente ao ler Malaquias, mas o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe essa revelação a eles naquele momento. Eu vou pedir licença aos irmãos para entrar sair um pouquinho mais de uma reflexão mais para a nossa oração, para lembrarmos aqui um pouquinho sobre o que nós vimos diversas vezes sobre a interpretação batista, pactual. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui, meus irmãos. Ele está mostrando que Elias, ele era uma sombra de João Batista. Ele está mostrando aqui que a morte de João Batista é um cumprimento, se os irmãos lembram lá do tipo e do antítipo, era um cumprimento tipológico de Elias. Ele está mostrando aqui, de uma forma mais simples, mais clara para nós aqui, ele está mostrando que somente por meio dessa revelação é que eles poderiam compreender aquilo que tinha sido manifestado anteriormente no Antigo Testamento. Somente o próprio Deus poderia revelar isso. E é isso que ele fez progressivamente. A história da redenção, meus irmãos, foi revelada de maneira progressiva. E entender esse progresso da revelação é essencial para que nós possamos entender corretamente a palavra de Deus como um todo, não como retalhos, para que possamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus, para que possamos entender qual é o motivo da nossa esperança, para que possamos, então, meus irmãos, mesmo que padecendo, crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que sofrendo em meio às investidas desse mundo. Foi exatamente isso que o apóstolo Pedro entendeu algum tempo depois. Por favor, abram aí 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. E foi com esse intuito de relacionar o conhecimento correto e integral da palavra de Deus
com a santidade, com o crescimento em santidade, com a perseverança dos santos, que o apóstolo Pedro narrou o que aconteceu nesse monte. Narrou o que aconteceu na revelação dada por Cristo Jesus no Monte de Transfiguração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se você já decorou esse versículo lá no livro dos Novos Membros, você estava acompanhando aqui na mente, né, enquanto estava lendo, né? É por isso, meus irmãos, é com esse objetivo de crescimento, de santificação, de compreensão da totalidade daquilo que nos foi revelado, daquilo que nos foi dado por meio da palavra de Deus, por meio de Cristo Jesus. É por isso que nós somos ensinados aqui constantemente sobre teologia. É por isso que nós somos ensinados aqui constantemente sobre hermenêutica, como nós vimos na nossa confissão de fé. Nós estudamos a confissão de fé observando o tempo todo toda a estrutura que conduzia a aquele entendimento dos pais batistas e o entendimento que nos leva a crer da forma como nós cremos, sabendo que isso não veio do nada. Isso veio de uma estrutura, isso veio da interpretação do todo da palavra de Deus, sabendo que essa palavra ela foi revelada progressivamente. É por isso que nós estudamos aqui sobre escatologia e vamos fazer o exercício aí nos próximos domingos, 1 ou 2 domingos, né, para consolidarmos isso, porque nós sabemos, meus irmãos, que quanto mais firme nós estivermos no conhecimento correto e pleno daquilo que nos foi revelado, mais nós conseguiremos, com a graça do Senhor, caminhar em piedade, vivendo a teologia na prática, sendo incendiados, tendo os nossos corações incendiados pela palavra do Senhor e nos colocando em movimento por conta disso. Nós não estudamos teologia para discutirmos sobre teologia. Nós estudamos teologia para que possamos caminhar neste mundo de acordo com a vontade de Deus, de maneira digna da vocação para a qual nós somos chamados. Tudo isso, meus irmãos, é por isso que tudo que nós fazemos aqui, todos os ensinos que nós recebemos, todo o cuidado com cada aula que é dada, com cada série que nos é oferecida aqui para a nossa instrução, isso é feito de maneira intencional, piedosa, para que possamos ser munidos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isso só reforça a necessidade e a responsabilidade que temos de continuar fazendo nossas anotações, refletindo e meditando ao longo da semana sobre aquilo que aprendemos, buscando aplicar de forma pessoal, não de forma generalizada, né, geral, mas buscando aplicar de forma pessoal, ruminando os ensinos que nós recebemos, para que assim possamos entender, tanto em detalhes como na totalidade, tudo aquilo que nos foi revelado. Que o Senhor nos ajude nisso, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a observar esses cuidados que devemos ter. Não somente o que vimos hoje, mas cada cuidado que nos é revelado em cada uma das mensagens que refletimos, em cada um dos ensinos que nós recebemos. Que o Senhor nos permita observar que cada um desses cuidados são necessários para que possamos trilhar o caminho do discipulado, para que assim possamos seguir ao Senhor Jesus Cristo e conduzir outros a seguirem a Cristo. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, santo é o Teu nome, Pai. Muito obrigado por nos permitir meditar mais uma vez na Tua Palavra. Muito obrigado por nos permitir nos reunir aqui para louvarmos o Teu santo nome.
Ó Senhor, nós ansiamos pelo Teu reino, que já nos foi dado, que já foi manifestado, mas ansiamos pela plenitude dele, tomando, Senhor, tudo que é Teu. Ó Senhor, abençoa-nos por meio da Tua palavra, que possamos caminhar perseverantes, mesmo em meio às dores e sofrimentos que sabemos que nos aguardam, mas confiantes que o Senhor já nos deu vitória por meio de Cristo Jesus, vitória que vence esse mundo por meio da fé, vitória para esperarmos confiantemente e pacientemente o reino e a majestade de Cristo Jesus sendo revelada a todo este mundo. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda e nos sustenta. É o que nós pedimos. Amém.